Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está? Tô bem, tô bem. Vamos falar de uma história que, pelo amor de Deus, não é ruim, mas também não sei se consigo dizer se é boa. É um tanto quanto confusa. O mais legal é que... Vamos lá. Antes de tudo, espero que vocês estejam bem aí do outro lado, aonde vocês estiverem nesse universo. Afinal de contas, o universo é grande. A obra inicial é um filme de 1947. Então, Dália Azul começou sendo um filme. Ela começa como um filme. Beleza. O roteirista Raymond Chandler, ele era um escritor policial, Ok. né, de romance policial, Ok. e Hollywood achou por bem chamar o Sr. Chandler para fazer um roteiro para filmes. E aí ele segue uma mesma temática que ele já escrevia e traz também para essa nossa obra que vamos falar sobre hoje. Pois é, então, Porque é uma investigação policial. pois é. Por mais de que o policial em questão, o personagem em questão seja o próprio policial sendo investigado e não demonstra tanto isso, porque não tem uma o personagem principal não é tão tangente de investigações, mas o escopo está ali. Sim, ele é um pessoal, ele é um soldado do exército, né? É verdade. Ele é um soldado da marinha. Da Marinha, isso da Marinha, do exército da Marinha. E o mais legal é que o Chandler pega a temática, como você bem colocou, dos livros policiais e leva para o cinema. Tá, vamos só situar do que Dália Azul é e depois a gente começa a ficar fritando nossas ideias. Pois é. Então, Como você estava dizendo, eu te cortei. a obra, ela percorre... inicialmente, ele é um filme. Então, ele foi lançado para um filme. O filme é interessante. Você gostou mais do filme do que do quadrinho? Não, eu gostei mais do quadrinho. Do que do filme? Do que do filme. Tá bom. Apesar que, assim, não tem diferenças, mas eu gostei mais do quadrinho. Tá bom. Constatando aquela galera que adora dizer que um é melhor que o outro, né? Mas eu gostei muito mais do quadrinho do que do filme. O filme tem certos momentos que eu não sei se é por causa talvez da época, mas não sei. Não, o filme não me apeteceu. Porque o filme é de 47. 47. E o quadrinho é de? O quadrinho é de 80, dos anos 80. 80. 80. E o que acontece? Tem quase uns 40 anos de diferença. Pois é. E o que acontece? Aí eu teria que ver direito, mas eu vou pular essa parte. Um cara na Espanha compra os direitos da obra Dália Azul. Dália Azul e vai jogando de um lado para o outro até que ele acha um grupo de jovens que estão querendo abrir uma revista. E eles falam, olha, eu aposto em vocês, para vocês abrirem essa revista, só que eu quero que alguém faça essa obra. A Dália Que Azul. é a Dália Azul. E a galera meio que descontente, o Filippo Scozzari acaba aceitando e ele vai fazer a Dália Azul. Então ele vai ter que converter do filme para quadrinho. Ok. Dentro da revista que vai sendo lançada episódios, né? Capítulos por capítulos. Então, conforme tem uma revista, uma edição da revista, sai um capítulo. Até aí, ok. Bora pro problema? Quando o Raymond Chandler fez a obra, ele estava tão revoltado com Hollywood, mas tão chateado com Hollywood. Tá, vamos só para recapitular. O Raymond Chandler, ele O foi escritor, o escritor que fez o filme. E aí depois Roteirista. o Filipe que fez o quadrinho, quase nos anos 80. Pois é. Beleza. Então, quando o Chandler faz o roteiro do filme, com a pressa de Hollywood, mudança daqui, mudança dali, mexe nisso, mexe naquilo, ele não gostou dos atores que fizeram E depois você, como viu o filme, entende por quê? Então, nada para ele deu certo e ele se afundou no álcool. Reza a lenda, e isso tá na obra Dália Azul quadrinho. Então não reza a lenda. Oi? Pois é. Então, você tá documentado. ele chegou a pegar quase que todo o dinheiro que ele ganhou com Dália Azul para reabilitação alcoólica. Bom, a obra acabou com ele. Literalmente, a pressão, tanto mais que ele odeia.
Tem entrevistas aí que ele diz que ele odeia essa fase da vida dele. Né? Ganhou muito dinheiro? Hoje ele ainda está vivo? Não. Ah. Ganhou muito dinheiro? Ganhou muito dinheiro. Mas para ele foi deplorável. Foi um período horrível para a vida dele. Tá. E dando uma leve pincelada para os nossos ouvintes, o que seria a história Atalho Azul pela sua introdução? Pois é. Nós temos 3 soldados da Marinha que chegam da guerra do... Não, ele estava nas instalações do Pacífico. Do Pacífico, né? Porque é a Guerra do Pacífico. Tá. Que é a guerra... a famosa Guerra da Coreia. Tá, beleza. Desculpa. Guerra da Coreia? Não. É as instalações do Pacífico que estavam na Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor? Pearl Harbor e companhia. Tá beleza. Mas eles estavam naquelas empreitadas ali. Então, eles estão nessas ações, voltam para os Estados Unidos, não é? E começam um deles é casado. Sim. Os outros 2 são solteirões. Pelo que se apresenta. Né? E o nosso Moore volta para casa para ver a sua esposa. Sim. Só que ele descobre que a esposa... fez um vacilo. Não vamos entregar tudo. Não vamos entregar tudo, mas o que dá para entregar logo de começo, e não é spoiler, porque assim que a gente começa a ver a obra e entende isso, ela virou uma cachaceira, uma ébria. Tanto que ele fala, pô, minha querida, dá pra parar de beber um pouquinho, pelo menos? Acho que eles estavam conversando. E ela tá quase que o tempo inteiro com uma garrafa, com um copo na mão. E não é suco. Pois é. Então ela tá bebendo muito. Vai se explicar o porquê disso posteriormente, que nós não vamos falar. Sim. Mas vai se falando muito ela bebe muito. Quase que o tempo inteiro, para não dizer... Sim. E isso vai irritando ele, porque a esposa que ele deixou... não é a mesma de que... não é a esposa que ele voltou. E ela tá ríspida com ele. Sim. Tá agressiva com ele. E aparentemente ele não fez nada. Só que aí depois ele descobre o porquê. O porquê, aí é que o pau quebra. E eu acho que não tem como, não. A gente pode falar o porquê, mas talvez dá pra falar o destino final que ela teve. Eu acho melhor, dá pra falar o destino final que ela teve, porque é isso, porque é esse que... é o destino dela que vai gerar o romance. A obra. A obra, né? Que vai gerar o fator policial, né? Infelizmente a nossa esposa foi assassinada. Sim. Daí que vem, como a gente falou muito bem, né? É uma história que, apesar de ter uma investigação policial, você não está na visão do Batman, você não vai ou dos policiais. Na verdade, eles acreditam que o marido tenha matado a esposa e vão investigar por causa disso. E a história vai se perdurar em relação a isso. Tem muitas coisas que vão acontecer. Vai ser uma doideira. O legal é que a carta capa, ela já entrega o que a gente acabou de falar, que ele coloca: uma bela mulher é encontrada morta em circunstâncias misteriosas. O marido, que acabara de retornar da Guerra do Pacífico e descobrirá que sua mulher o traía, é o principal suspeito do assassinato. Mas quem é realmente o assassino? Escrito originalmente como roteiro para cinema por Raymond Chandler e então desenhada por Filippo Scozzari, A Dália Azul é um clássico então policial. Então o cara só escreveu, só ele fez só pintou. Ele fez o roteiro, ele só né? desenhou. Mas ele tem a preocupação de fazer Ele não fez o roteiro, né? Então, é que tá. Aí você que leu o prefácio, eu não vi essa parte. Ele fez o roteiro do quadrinho em específico, o nosso querido Chandler? O Chandler não, ele só fez o roteiro do filme. Então o cara só... Porque eu achei que o Filipe aqui, ele tivesse... feito o roteiro? Não, ele pega o roteiro, dá umas modificadas leves do filme. Sim. Mas... Bom, a história é essa. E aí agora vem a parte divertida. Porque a gente deu a introdução. A gente só ambientou você. Deu toda a história do porquê. Agora vem o que todo mundo quer. A crítica. A nossa
ápice da crítica. Você já começou muito bem dizendo de que você prefere o quadrinho do que o livro. Apesar de que a diferença entre o gosto de uma para outra é quase zero. Zero. É só um detalhe ou outro que você possa ter gostado. Beleza. Aí eu faço a seguinte pergunta. O filme é tão ruim quanto o quadrinho? Mano, o problema do filme, eu concordo Ou pode ser tão bom quanto o quadrinho? Pois é, o problema do filme... Aí é que tá, gente. Lembrando que é um filme de 47. Não, o problema é que algumas vezes você pegar alguma... Bom, você lembra, quantas histórias datadas eu já li? Mesmo assim, você mesmo, sendo datadas, você pega o ritmo e você fala, pô, que coisa legal isso daqui. As histórias antigamente, por exemplo, quando a gente for pegar o The King, Jack Kirby, as histórias, isso era da época, elas eram resolvidas em duas edições. Numa edição era para causar o problema e na segunda para você resolver. Não é igual hoje em dia que você demora assim, um ano, ou entre 6 a 12 edições, uma mensal geralmente, dependendo da editora, obviamente, para se resolver o problema. E assim, por mais que seja uma narrativa diferente, você compra a ideia. Porque você fala, pô, isso daqui é bem escrito. Sim. Diferente, mas bem escrito. Só que o problema é que se você vai para trás, mesmo entendendo, reconfigurando, rebobinando a sua cabeça para a temática da época, e aquilo ali não te compra, o problema não está em você. Gente, só lembrando que se você quiser fazer uma comparação cruel entre Dália Azul e outras obras, por exemplo, tem... Que tem a mesma temática de investigação? Não, mas eu não vou pegar a mesma temática, mas vou pegar um período. Que, por exemplo, os 10 Mandamentos original, os 10 Mandamentos original do Celso Bittirré, ele é muito... ele te ganha. Pera, mas os 10 Mandamentos não é do Êxodo? Sim, mas é porque vai ter uma... É porque piadinha ruim. Sim, é porque você vai se lembrar muito da obra dos anos 60, grandiosa. Mas teve uma antes que te ganha de uma maneira maravilhosa. Vai ter, por exemplo, o famoso... E que foi no mesmo tempo que mais ou menos no mesmo tempo. A gente vai ter, por exemplo, outra obra também incrivelmente fantástica, que é um pouco antes, que é Orson Welles, com o Cidadão Kane. Ben-Hur também, não chega pra caramba. Ben-Hur também é... Então, assim, quando você pega... O primeiro, né? Porque teve agora em 2012, 15, não sei. Então, quando você pega essa obra que ela já tem um bom tempo, mas ela... As atuações são meio forçadas às vezes, cara. E esse filme vendeu? Você foi atrás de vender? Pior que vendeu bem. Tanto que o roteiro chegou a ser indicado ao Oscar. Lembrando que muitas pessoas podem falar, mas o Oscar antigamente, gente, a gente está analisando a época pela época. Não estamos querendo pegar esse roteiro e querer comparar com, sei lá, Agente Americano, que saiu recente do Brasil. Que, obviamente são roteiros diferentes. São tempos diferentes. A gente não está fazendo comparações. Mas... Tanto que eu peguei obras... Sim. Aí é um tema muito interessante que a gente vai entrar um pouco naquela seara de que se a gente quebra um pouco o datado, a obra datada, e consegue mergulhar, a gente acaba... Porque a gente consegue aproveitar muito bem a obra. E isso é uma das coisas que eu até falo. Obviamente, cada pessoa, você não é obrigado a gostar. Mas se você começa, se você quebra, você aproveita algumas histórias muito boas. Porque se você falar, ai, nossa, o ritmo é muito lento. Ai, nossa, as pessoas estão falando desse jeito. Ai, nossa, tipo assim... Se não quer ver, se não gosta, beleza, não gostou do jogo, segue sua vida, tá tranquilo. Mas se você consegue, cara, vale a pena você pegar algumas obras antigas. Então, se você fez esse exercício e mesmo assim não te comprou, cara... E, por exemplo, tem uma coisa curiosa, é que o traço que o Filippo dá para a obra é caricato. Então, eu entro nesse ponto de que, para mim, a obra ela é complicada por dois motivos. Eu não sei se isso possa ser culpa necessariamente do roteiro ou de como o desenhista colocou, porque existiam momentos que eu não sabia com quem um diálogo era com alguém.
tanto eu sentia que algumas fisionomias de alguns personagens eram muito parecidas uma das outras, principalmente os homens. As mulheres você via A mulher, nós temos alguns duas detalhes. personagens. Por exemplo, tem recepcionista, você fala, essa aqui é recepcionista do hotel. Aí tem a esposa, você percebe que é a esposa. Aí tem uma outra personagem, mulher misteriosa, fala misteriosa, que a gente sabe, a gente que lê o quadrinho, a gente sabe. Se você lê o quadrinho, você também sabe que mulher misteriosa loira é essa. Mas ela tem uma outra fisionomia. Os homens são muito parecidos. Tirando os três amigos, todos os homens são muito parecidos. Então, no meio do diálogo, por mais que tinha... Eu diria que até entre os próprios amigos, o Buzz é o mais diferenciado. o Buzz é mais diferenciado. Mas o Johnny e o Raymond, eles são muitas vezes são muito parecidos. Então, assim, é porque o Buzz é o cabelo, né? O que diferencia o Buzz é o cabelo. Então, assim, são personagens muito parecidos. E aí acaba porque você um pouco se perde. Mas tem uns balões para identificar. Cara, o problema é que se você parar para ver todos os detalhes, isso possa ser um pouco saturante. Ainda mais quadrinho. Você fica reparando em todos os detalhes. Você pode chegar no final da história, caraca, cansei. E o detalhe é que, por ser uma ideia policial, tem um certo momento onde ele perde velocidade. Porque como é um romance policial, em certos momentos a leitura não dá para ficar tão travada, né? A ideia seria que ela fosse mais ágil. Em quais momentos? Por exemplo, quando você vai chegando pro final, aquela bagunça toda do final. Um pouco mais específico para saber se... Assim, fala uma... Quando eles vão quase resolver... Quando eles vão quase resolver a ação central, eu senti que Eu posso ser opositor de parecer sacanagem, mas eu acho que deveria ser o oposto. Eu sinto que as resoluções, na verdade, são muito rápidas e de que eles poderiam trabalhar melhor. Porque quando chega naquele embate dos caras meio que se debatendo, quando acontece uma ação com o personagem principal, com os supostos policiais, eu sinto que é rápida demais e algumas coisas eu não fico muito bem entendido do que aconteceu. Fica bem confuso. Então, pois é. Então eu vejo o oposto. Eu não acho que deveria ser mais rápido. Eu acho que ela deveria ser mais didática, mas não por a gente ser burro. Mas... porque não tinha... Mas é porque eu não consigo... Confuso, eu não consigo identificar o que está acontecendo muitas vezes. Então, o que é curioso, porque... O meio da história é maravilhoso. A gente até estava conversando sobre essa história antes. O começo e o meio, ele te ganha de um jeito incrível. O começo para mim é problemático. Porque como ele está apresentando e ambientando, ele é um pouco lento porque ele quer mostrar todos os personagens, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é um pouco rápido. Agora o meio, ele me parece que coloca mais detalhes. Eles querem colocar a trama, do que está se desenvolvendo a trama, quais são as motivações de cada personagem, por que os personagens estão entrando em algumas situações, quais são as missões dos personagens, talvez eu sendo redundante agora. Então, assim, cada personagem no meio, você começa a entender para onde vai, para onde vem, para onde a gente imagina de onde estão vindo. Agora, o começo eu sinto que ele é um pouco didático demais, e ele poderia ser e é um pouco lento ao mesmo tempo. Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de tato, trabalhar um pouco curioso. E o final para mim é muito bagunçado, sim. Que ele deveria ser também um pouco mais didático. No começo ele deveria ser menos didático e no final ele deveria ser mais. Engraçado que eu gosto muito do começo. Eu gosto. Eu acho que o meio que é fantástico. Não, sim, o meio é fantástico, mas eu gosto muito da apresentação, do jeito que ele faz, da maneira como ele vai apresentando, jogando os personagens, e algumas vezes de uma forma aleatória. Eu gosto muito de como ele vai apresentando todos. Por exemplo, tem uma hora que a recepcionista vai falar pro Chandler, né? Desculpa, pro Raymond, pro Sr. Moore, que é o Raymond Moore, que é o nosso personagem principal, que ele vai visitar a esposa, né? E ela fala, ele quer fazer uma surpresa, e ela fala, e ele vai ter uma surpresa
Sim. Quando chega lá, eu acho esses ganchos assim muito legais. A ideia é boa. A ideia é Sim. boa, as ideias são boas, mas assim, a minha crítica em relação ao começo em questão é porque ele joga todos os personagens, aí depois ele vai que resgatando aos poucos, e aí na hora de identificar de quem que é o que, de cada função dos personagens, fica meio que perdido. Eu gosto, isso é um pouco difícil de se acontecer, é quando cada personagem tem seu momento e vai se encaixando. Uhum. Então, assim, vamos trabalhar primeiro o núcleo dos amigos. Vamos ficar um capítulo, assim, supondo, Algumas 3, 4 páginas, páginas. 5, 6 páginas falando sobre eles. E aí depois, a gente agora vai pro hotel. Porque, assim, eu tô sendo bem... entregando um pouco como que é o começo. Aí depois do hotel... Então, assim, trabalhando mais essas páginas. Porque eu senti um pouco jogado, então faz com que, ainda mais de como a história explode mais lá pro meio... E aí depois você vai ter que... E aí no final da história você vai ter que resgatar personagens lá do começo, Lá aí no você vai ficar, começo. caraca, esse daqui ainda tá aqui. Tu ainda tá... Você ainda tá na história, achei que você Sim. já tinha esquecido pelo roteirista. Então assim, Pois é. eu acho que o começo poderia ser menos didático, que essa inserção de personagens tenha sido mais gradativa. E aí a gente pode colocar, e aí depois quando você me contou de como a história foi feita, aí teve muito encaixe de por que a história é meio jogada. Sim. E o final poderia ser mais didático. Muito final. Porque o final é muito bagunçado. Tanto que a gente agora há pouco estava conversando, e foi a segunda conversa que a gente teve uns dias atrás sobre o quadrinho. E eu falei, mas fulano fez isso? Não, foi o outro que fez isso. Pô, mas o fulano não fez... Não. Cara, realmente o final ele é bagunçado. Ele é muito confuso. No filme, é tão bagunçado. Pô. O pior é que no filme também é bagunçado. E no filme deveria ser mais fácil. Pois é. No filme é mais fácil você entender quem é quem. Mas mesmo porque assim, cada personagem é impossível você xerocar a cara de alguém, mas né? ele, A não ser que seja de gêmeos. Mas ele realmente tem aquela condição. Vamos lá. Uma cena que você gostou. Ou melhor, uma cena que você gostou não. Uma coisa que te incomodou. Dessa vez eu vou fazer diferente. Porque, é só escolher, tirando o final. Não, mas é porque o final a gente já falou. É porque se eu for falar uma cena específica do que me incomodou, eu vou entrar com spoiler. Sim. Que é Mas uma coisa que te incomodou. Ele tem uma luta no começo do último capítulo. As pessoas que foram ler, ele vai ter uma luta no começo do último capítulo que eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Que é soco pra lá, soco pra cá, e aí tem alguém tomando facada e não sei o que, aí eu... Que? Aí ele corre, aí depois volta, depois... Então, essa me incomodou muito. Essa eu tive que ler umas 2 vezes, voltar. Detalhe, não tem balão, gente. É uma cena assim... Só vai. Tentando resolver um problema, né? Então, assim, uma cena que incomodou é a luta no começo do último capítulo. Uma coisa que me incomodou desde o começo foi o Buzz. Porque tem uma hora, não é spoiler, porque é logo no comecinho, mas ele vai ouvir uma música e vai soltar um comentário. Não, dá pra gente falar, comentário racista. Que é um comentário extremamente racista. Sim, é horrível. Aquilo ali me incomodou, mas a gente tive que lembrar o tempo inteiro. 47. Cara, isso é 47. Não que não estamos querendo falar que é normal racismo, gente. A gente sabe tudo isso, racismo é crime, etc. Mas, infelizmente, é outra sociedade. Não que a gente concorde. Mas, assim, eu entendi a motivação do personagem. Que era o Jazz, né? Ele tava... os amigos e Jazz. E uma coisa que me incomodou ainda mais... também me incomodou, mas eu... Só que é só no momento específico que ele faz aquilo. Porque acontece... aqueles tipos... porque, para quem não sabe, Jazz é uma música muito legal porque ela tem vários estilos de jazz. E dentro de um dos estilos tem as big bands. E a mas algumas boas big bands, como a do Glenn Miller, era comandada por um branco com músicos brancos. Meu pai me fez ouvir muito Glenn Miller, não é porque ele gostava. Então na hora em que eu fui ouvir, o legal é que no filme, aí que vem o curioso, que dá pra ouvir o jazz. Porque no quadrinho no quadrinho a gente tem que imaginar. Mas quando tocou o jazz que toca é das big bands. O que não é feito por negros, é feito por brancos. Então, o fator racista nesse momento me incomodou muito. Porque...
Tem alguma menção do autor ele ser racista? Ou... Não que eu não tenha visto. Talvez, não sei. É porque geralmente os autores, para colocar umas coisas assim, tudo bem que né, entre ele é famoso, a gente é muito retrato da sociedade que vive. Não que a gente concorde que a nossa sociedade antigamente era muito racista, todo mundo sabe disso, não Sim. é nenhum mais. Tanto que não tem personagens negros na obra, né? Todo mundo é branco. Todo mundo é branco? Todo mundo é branco. Mas se tivesse personagem negro, ele teria destacado isso? Não, quando eu falo de personagem negro, é pelo menos um. É porque a história é preta e branca, né? É, preto e branco, mas tem como você colocar um personagem negro, né? Então, por isso que eu falei, teria tem como... tem como destacar, tem como destacar. Mas não, todo mundo. E no filme, todo mundo é branco? Todo mundo é branco também. Ah, então tá explicado. Possivelmente vem do próprio Chandler, que optou pela produtora, sei lá quem, optou por fazer isso. É porque é uma fala muito específica, é muito difícil. Por exemplo, a gente já viu roteiristas da época que, descaradamente, né? Sim. Então, assim, isso me incomodou muito. Porque e é uma fala recorrente. Não é só então, uma vez. ele fala no começo, depois ele fala no ele fala final. no meio, ele fala no final. Ele tem essa fala. Isso, talvez por conhecer um pouco dessa estrutura do jazz, tem me incomodado pra caramba. Não, e também é pra incomodar, porque é uma questão, né? Pois é. Hoje é crime, graças a Deus. Hoje é crime, né? Ainda bem. Muito bem. Só nota de 0 a 10. Cara, o pior é que eu quero falar que ela é ruim, mas eu não consigo falar que ela é boa. Mas eu também não consigo falar que ela é razoável, que ela é mediana. Esse que é o problema, eu não sei. Eu também não sei. Gente, é uma nota que... Acho que é pela primeira vez que acontece isso. A gente falar uma nota que eu não sei. Porque assim, se eu falar que é 10 pelo começo e pelo meio, o final transforma em 5. Então, só se a gente fizer uma média. Por exemplo, o começo pra mim é um 5, o final é um 2 e o meu é um 11. O meu é muito bom. O meu realmente é muito bom. O meu que me ganhou. Porque se fosse só pelo começo, caraca, velho, tá me botando um monte de coisa. Calma, vamos por partes. E aí depois, tá, beleza. Encaixando. Tanto que talvez eu goste muito do meio, porque ele só trabalha um personagem. Que é o nosso... 2, né? Então, tem a loira misteriosa. A loira misteriosa... Então, mas é que tá. A loira misteriosa vai e volta. Essa... Eu gostei da loira misteriosa. Eu gostei da loira misteriosa. Muito dela. Eu só questiono de como ela aparece. Sim. E por que ela tem as suas motivações. Ela é totalmente aquela que tu olha... Por que tá brincando? É a loira misteriosa. É a loira misteriosa. A gente sabe o nome dela, obviamente. Ela realmente é fantástica. Pra mim, obra, ela é a melhor. Eu acho que Então, mas eu gosto do personagem principal. Sim. Muito... Aí eu vou falar por mim. Eu geralmente não gosto dos personagens principais. Por exemplo, apesar de que eu gosto muito do Superman, né? Ele é o cara da história. Mas Naruto, o personagem que eu mais gosto é antagonista. Dragon Ball, o personagem que eu mais gosto, também é antagonista. Tem muitos personagens... Pegando assim duas obras... Pegando das obras que eu não curto muito do Eu gosto do Batman, mas eu gosto muito do Alfred, muitas vezes, e do Sr. Freeze. Uma boa. Então assim, 6 pra você? Eu acho que o problema é que 6 pra mim é alto. 5.5? Ai, vai um 5, vai. Vai um 5. Lembrando que o nosso 5 aqui é passagem de ano. 5 é... Pelo começo e pelo meio, eu vou lá pra cima. Mas um final que complica, aí eu desço pra caramba e eu vou com 6. Porque eu gosto muito do começo e do meio. O final pra mim não tem como. Tá bom, tá justo. Tá final. Então, você que nos aguentou até agora, obrigado por ter nos aguentado. Sim. Faça o que você quiser fazer da sua vida. E se não tiver nada, leia ou veja o filme. Agora, se você tiver alguma coisa melhor pra ler ou ver, acredite, não tá perdendo muita coisa. Não tá perdendo muita coisa. Até a próxima!